Fala, meus amigos, entra ano e sai ano e a pergunta é sempre a mesma. Onde que eu invisto? Como eu faço para começar a investir? Então, se você tem interesse em começar a investir seu dinheiro em 2026, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Bom, meus amigos, normalmente essa pergunta parte de uma pessoa ansiosa ou que deseja resultados rápidos, sabe? Começou janeiro, acha que vai mudar a vida dela em 2026, até dezembro já tá tudo resolvido. Não é assim. Então, quando eu falo para a pessoa que o primeiro passo é começar a investir na renda fixa, que vai ter pouca movimentação, poucas emoções, a pessoa murcha na hora, porque ela acha que eu vou orientar a investir em criptomoedas ou ações que vão explodir 3.000% de valorização no ano, e não é bem assim. O primeiro passo para você começar a investir é montar a sua reserva de emergência. E o que é a reserva de emergência? Pela milésima vez eu vou explicar. Reserva de emergência nada mais é do que o seu custo de vida armazenados, investidos em renda fixa ou investimento de baixa volatilidade. Ou seja, você vai ter ali 3 a 6 meses do seu custo de vida, se você for um cara menos conservador. Se você for mais conservador, de 6 meses a 12 meses do seu custo de vida ali na renda fixa paradinhos. Depois disso, a gente começa a falar de renda variável. E detalhe, na data que eu estou gravando esse vídeo, a renda fixa tá, a taxa de juros, né, a taxa Selic está 15% ao ano. Então é um bom investimento também. Depois que você montou sua reserva de emergência, a minha orientação é sempre você começar a investir em fundos imobiliários. Esse produto eu tenho o costume de dizer que é a cara do brasileiro. Por que é a cara do brasileiro? Porque o brasileiro gosta de investir em imóveis, o brasileiro sempre procura, tem o sonho da casa própria. Então, nesse tipo de produto, você vai ter o investimento em imóveis, nos melhores imóveis do país, diga-se de passagem, investindo um pouquinho. Além disso, você vai ter, não quer dizer que o fundo imobiliário não oscila, ele tem oscilação, mas ele oscila menos que ações, ele oscila menos que criptomoedas, entendeu? Então você está colocando um pouquinho a mais de risco na sua carteira. Lembra que você saiu da renda fixa, né? Você colocou ali o seu dinheiro na renda fixa, na sua reserva de emergência, depois você foi para fundos imobiliários. Já é renda variável, tem um pouquinho mais de oscilação, um pouquinho mais de risco, mas dentro dos produtos de renda variável, no meu ponto de vista, fundos imobiliários têm menor volatilidade. E detalhe, eles pagam dividendos todos os meses. Você não quer comprar a sua casa ali ou comprar uma casa e começar a receber aluguéis? Cara, os fundos imobiliários eles são basicamente isso. Você investe R$10, que existem fundos imobiliários que você consegue investir esse valor e já começa a ter a rentabilidade no próximo mês. Então, você começa a receber os aluguéis no próximo mês, sem ter a dor de cabeça de inquilino, sem ter manutenção de imóvel para fazer e etc. Entendeu? Então, você vai fazer basicamente isso. Então, a gente já tem 2 etapas ali. Já consegue investir em renda fixa e fundos imobiliários. Olha a sua carteira de investimento aí tomando forma. Beleza? O terceiro passo é você investir em ações pagadoras de dividendos. Por quê? Meu ponto de vista é o seguinte: para que eu vou ficar tomando risco em excesso com meus investimentos, sendo que eu sou empreendedor, eu tenho a minha empresa? Então, os meus investimentos eles têm que ser o mais seguros possível. Então, nos meus investimentos eu busco a maior segurança possível. E ações pagadoras de dividendos, já diz o nome, elas vão me pagar um percentual gordo mensalmente, bimestralmente, a cada 6 meses, a cada trimestre. Então você vai ter a renda dos seus fundos imobiliários e ter a renda das suas ações pagadoras de dividendos. Um detalhe, as ações já têm uma oscilação um pouco maior, só que você já criou uma certa casca, você já investiu na renda variável, você já está acostumado com a volatilidade dos fundos imobiliários. Então agora você vai acrescentar ações na sua carteira, que podem oscilar. Ações, eu já vi ações mesmo conservadoras subindo 10% num dia, caindo 5% no outro, é normal. Desde que você estude os fundamentos das suas ações, vai ser normal elas oscilarem. Então você já vai estar adaptado, você vai estar preparado. E um detalhe, tudo que é renda variável, você tem que fazer um estudo extremamente robusto antes de você fazer um investimento. Por quê? Quando você tem segurança dos ativos que você está investindo, seja fundos imobiliários, seja ações, quando existirem essas quedas de 5, 2, 3, 5, 10% em um dia, ou numa semana, ou num mês,
ou em 6 meses, se as ações ou os fundos imobiliários não perderam os fundamentos, isso quer dizer sinal verde para você comprar, ou seja, você vai estar comprando em bons ativos da sua confiança em liquidação. Exatamente. E quando você compra ativos em liquidação, quer dizer que você está aumentando a sua renda passiva. Os fundos imobiliários não pagam dividendos todos os meses. As ações não pagam de maneira trimestral, bimestral ou mensal. Cada vez que uma ação da sua carteira cai e você enxerga que os fundamentos se mantiveram, você compra mais. É assim que o investidor pensa. Essa analogia eu gosto de fazer para ficar mais claro ainda. Se você saiu o iPhone 17 agora, o preço dele é 17 mil reais, e você encontra uma pessoa ou uma loja vendendo por 10 mil reais, você não acharia que é um bom investimento? Você não acharia que você está comprando mais barato? Então, tenha essa mesma mentalidade com as suas ações ou seus fundos imobiliários, tá? Sua carteira de renda variável. Caiu, manteve o fundamento. É o mesmo? Não mexeu nos fundamentos da empresa ou do fundo imobiliário? Compre. Beleza? E por último, mas não menos importante, são os ativos internacionais. Você tem que ter uma parte do seu dinheiro investida em outro país. E uma parte desse dinheiro investido em outro país pode ser através de criptomoedas. Vou fazer um parênteses aqui, tá? Eu sou parceiro da Binance. Ou seja, se você... A Binance, para quem não conhece, né, tá sem internet até o momento, a Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Simplesmente isso. Então, se você quer abrir uma conta na Binance, se você quer começar a investir em ativos digitais, a Binance é uma excelente opção. E detalhe, o link que eu vou deixar aqui na descrição, você vai investir, você vai ganhar 20% de cashback. Cara, melhor do que isso, não tem. Eu não conheço. Quando eu comecei a investir, eu não tive esse tipo de incentivo. Então, corre e começa a investir. Abre sua conta na Binance e começa a investir logo. Beleza? E detalhe, criptomoedas você consegue investir frações. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Você pode comprar fração do Bitcoin, fração do Ethereum ou a criptomoeda que você deseja investir. Voltando para o vídeo. Ativos internacionais. Quando a gente fala de ativos internacionais, você pode investir diretamente nos Estados Unidos, você pode investir em outro país, e uma parte da minha carteira internacional são criptoativos. Eu invisto em Bitcoin e Ethereum. Eu acho que todo mundo que já passou da renda fixa, já investiu em fundos imobiliários, já investiu em ações pagadoras de dividendos, tem que ter uma parte da sua carteira investida em criptoativos, Ethereum ou Bitcoin, no meu ponto de vista, tá? De 1 a 5% do patrimônio. Nada muito arrojado, porque esse tipo de ativo já oscila muito. Por exemplo, o Bitcoin em algumas situações cai 30, 40, 50% em um dia, mas no outro dia ele sobe 150%. É apenas um exemplo, tá? Então, esse tipo de ativo vai fazer com que a sua renda, né, o seu patrimônio cresça de maneira exponencial. Se eu tivesse que começar a investir em 2026, eu começaria dessa forma. Montaria a minha reserva de emergência na renda fixa, começaria depois a montar uma carteira de fundos imobiliários. Você está começando, 5 a 10 fundos imobiliários é já uma boa carteira que vai começar a te gerar uma renda bacana. Depois disso, ações pagadoras de dividendos, de 4 a 6 ações e criptoativos, beleza? Então eu começaria a investir dessa forma. Espero que esse vídeo te ajude e que você não gaste seu dinheiro com besteira em 2026, beleza? Se inscreve no canal, dá o like no vídeo e até o próximo.